Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na unidade de processamento de frutas e hortaliças, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do campus Rio Pomba. E hoje nós daremos continuidade à disciplina de Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Dessa forma, nós faremos, então, o processamento da polpa de goiaba. Iniciando pela pesagem da matéria-prima, nós temos aqui um fluxograma de processamento, bem como nós vimos lá na aula teórica, dizendo então as etapas que nós iremos realizar a fim de obter no final a polpa de goiaba. Eu vou apresentar para vocês o Joaquim, e ele é o técnico da unidade de processamento de frutas e hortaliças aqui do departamento, e ele que nos apoia, que dá para nós um grande suporte na realização das aulas práticas. Então nós vamos iniciar agora com a pesagem da matéria-prima, a pesagem da goiaba. Então nós realizamos a pesagem da matéria-prima, a pesagem das frutas, e nós obtivemos um total de 94 quilos de goiaba. Então nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com um volume de 94 quilos. Essa goiaba então está indo agora para a etapa de seleção e sanitização em água clorada, onde ela vai permanecer nessa etapa de sanitização por 15 minutos numa solução contendo 100 mg por litro de cloro ativo. Pessoal, então nós terminamos de realizar a pesagem da matéria-prima, Essa aula de hoje, nós estamos partindo de um volume de 94 quilos de goiaba, Então, um total, nós realizamos a pesagem, então, dessa matéria-prima, E nós temos aí um total de 94 quilos. O que está acontecendo agora? Nesse momento, está sendo realizada a sanitização, Nós falamos da sanitização na aula teórica, O que é a sanitização? A sanitização é uma etapa que tem por objetivo a eliminação da microbiota presente no produto. Então, para nós da área de processamento de frutas e hortaliças, a sanitização é uma etapa fundamental, porque ela, em parte, que vai garantir, um pouco da segurança microbiológica desse produto, a fim de garantir aí a questão da segurança e a saúde do consumidor. Então, essa goiaba, ela vai ser sanitizada por um período de 15 minutos, numa solução clorada, que é essa solução, que nós temos aqui, contendo 100 mg por litro de cloro ativo. O que acontece? Nós utilizamos um cloro, com uma solução estoque, contendo 10% de cloro. Então, para cada 1 litro de solução clorada, nós utilizamos 1 ml desse cloro, a fim de obter no final uma solução clorada na concentração de 100 ppm de cloro ativo, ou seja, 100 mg por litro de cloro. Então nós vamos deixar essa goiaba imersa nessa solução clorada por um período de 15 minutos. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar essas goiabas e vamos para a próxima etapa, que é o branqueamento em água quente por um período de 3 minutos na temperatura de 80 graus Celsius. Nessa aula de hoje, onde nós vamos realizar o processamento de polpa de goiaba, nós estamos aqui com a turma do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, As meninas, então, estão acompanhando essa aula prática conosco, Algumas delas já fazem o mestrado aqui no departamento e as outras vão tentar a prova de seleção, agora no meio do ano. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos realizando a seleção, concomitante com a etapa de sanitização, Então vamos retirar essa fruta da etapa de sanitização, já realizando a etapa de seleção. Vocês podem ver que essa goiaba está uma goiaba madura, É bom, isso é favorável? É bom, com certeza é bom. Por quê? Porque a gente vai obter uma polpa no final muito doce. O que nós verificamos, Inicialmente, o objetivo da etapa da seleção é retirar toda aquela matéria-prima imprópria para o consumo, aquela matéria-prima deteriorada, fora do padrão, E nós encontramos uma goiaba, que ela está, a gente pode observar, ela está deteriorada, com crescimento aqui fúngico, com crescimento fúngico, com crescimento microbiano, na superfície da fruta. Então essa fruta ela vai ser descartada. Ao mesmo tempo, nós temos também uma goiaba que está muito madura, Então a gente vê aqui, um dano mecânico
provavelmente um dano por impacto, né? Essa goiaba já apresenta um aroma desagradável, né? Um off flavor, o que também não é ideal para o processamento. E nós temos também uma goiaba verde, né? Que também não é desejável para o processamento. Então essa goiaba ela é retirada e não vai para a próxima etapa, que é a etapa de branqueamento e, consequentemente, a trituração e despolpamento. Tranquilo, né? Vai encher demais, né? A outra tá aí? A outra caixa tá aí, Jota? A outra tá por cima. Aí, quem que quer medir pra nós aqui, ó? Faz esse favor pra gente. Só vê ali se já tá os 80 graus, entendeu? Só pra... Estamos checando a temperatura, né, que está próxima a 80 graus, para concluir a etapa. Pessoal, nós estamos realizando agora a etapa de branqueamento, né? Qual que é o objetivo do branqueamento? Inicialmente, o branqueamento, ele tem por objetivo a inativação enzimática, né? Além disso, realçar a cor, amolecimento, né, da polpa. E nesse caso, né, o nosso objetivo seria, então, a inativação das enzimas e o amolecimento da polpa. Por quê? Porque após a realização do branqueamento, após a goiaba permanecer aqui a temperatura de 80 graus por 3 minutos, essa goiaba vai para a etapa de trituração. Então, como a gente está realizando o branqueamento, essa fruta já vai sair daqui com uma textura mais macia, né, o que vai melhorar, vamos dizer assim, a eficiência da etapa de trituração e posterior despolpamento. Feito então o branqueamento, a fruta vai ser resfriada. Qual que é o intuito do resfriamento? O intuito do resfriamento é paralisar a etapa de aquecimento que acontece durante o branqueamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nesse momento, nós estamos pegando a fruta, né, as goiabas que acabaram de passar pela etapa de resfriamento e transferindo essas frutas para a etapa de trituração num triturador. Joaquim está triturando as goiabas para nós, né? Então, ele está colocando as frutas no triturador. Essas frutas vão ser, então, trituradas e, após a etapa de trituração, elas vão para a etapa de despolpamento, onde vai ser separada toda a casca, né, toda a semente da polpa da goiaba. Feita, então, a trituração, a fruta vai passar por essa tubulação, né, onde a polpa já triturada vai ser levada para a etapa de despolpamento, né, na despolpadeira. Então, nós temos aqui, como nós vimos na aula teórica, nós temos uma despolpadeira de 2 estágios. Primeiro é realizado o despolpamento, né, onde a polpa da fruta, né, é despolpada, é separada então a casca da semente e em seguida essa polpa vem para a etapa de refino, chamada também de acabamento ou de finisher. E qual que é o intuito da etapa de refino, né? O intuito dessa etapa é retirar todo aquele material fibroso, né, um material mais grosseiro, deixando a polpa mais limpa, né, com um aspecto, aparência melhor, né? Então, no final, nós vamos ter uma polpa despolpada e refinada, né, que vai sair para nós aqui na bombona, onde ela vai ser coletada. Nós vamos retirar uma amostra
para fazer as análises físico-químicas a fim de atender, né, a legislação do Ministério da Agricultura e depois nós vamos realizar o tratamento térmico do produto obtido, da polpa obtida. Essa etapa agora da pasteurização consiste em um pasteurizador tubular, onde a polpa vai percorrer daqui até aqui a 90 graus por 60 segundos. Em seguida, segue numa etapa de refrigeração, de resfriamento. A gente vai passar por um outro equipamento que tem a finalidade de refrigerar. Então a gente vai refrigerar a polpa e em seguida envasar no tanque da sala ao lado. Nós não vamos aqui porque para a gente realizar a pasteurização no pasteurizador seria uma quantidade mais elevada de matéria-prima, como nós estamos na aula prática, né? Quantidade menor. Neste momento, nós estamos realizando a etapa de pasteurização. O que é a pasteurização? A pasteurização é um tratamento térmico, né, que tem por objetivo eliminar aqueles micro-organismos deterioradores, micro-organismos mais sensíveis, que estão presentes na nossa matéria-prima, né, ou seja, na goiaba e, consequentemente, nessa polpa que nós obtivemos, né, para torná-la segura ao consumidor. Então, nesse momento, a gente está realizando a pasteurização a uma temperatura de 90 graus, com um tempo de retenção de 60 segundos. Após a pasteurização, a polpa vai ser, então, envasada a quente, na temperatura do tratamento térmico, em bombonas, e, em seguida, essa polpa vai ser resfriada e levada para a câmara fria para a etapa de congelamento. E agora nós vamos checar os valores de pH, acidez e o teor de sólidos solúveis, né, que é o teor de açúcar, o graus Brix, dessa polpa que nós obtivemos. Como que nós vamos fazer? Né? De acordo com o manual do Instituto Adolfo Lutz, para verificar, né, o pH e a acidez de polpas de fruta, nós devemos pesar de 5 a 10 gramas de polpa, né? Então eu já realizei a pesagem, pesei 10 gramas de polpa de goiaba, né? E diluí essas 10 gramas de polpa em 100 ml de água. Então nesse momento, né, nós temos aqui a polpa de goiaba, né, diluída em água. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos então medir o pH dessa polpa para ver se esse pH está dentro do que é exigido, preconizado pela legislação, pelo Ministério da Agricultura. Então agora nós vamos realizar, né, a checagem do pH. Estou lavando aqui o eletrodo, né, com água destilada. Vamos secar, né, o eletrodo. E realizar então a medição do pH. Então, pessoal, realizamos a medição do pH, né? Checamos então, né, verificamos que esse pH está adequado de acordo com o que é, né, estabelecido. Nós verificamos aqui um pH de 3,9, né, para a polpa de goiaba que foi processada, né, na nossa aula. Então, está adequado, de acordo, então, com o que a legislação preconiza. Tendo feito, então, né, a medição do pH, vimos que o pH está adequado. Agora, então, nós vamos realizar a titulação para verificar, né, a acidez dessa polpa de goiaba. O que acontece? No manual do Instituto Adolfo Lutz, nós temos que para checar o pH, né, de polpas e sucos de frutas, que são coloridos, nós fazemos a medida de acidez por volumetria potenciométrica. O que quer dizer isso, né? Normalmente, se a gente vai checar a acidez em percentual de ácido orgânico, nós fazemos uma titulação, né, com NaOH, com hidróxido de sódio, né, que nós temos aqui para checar, né, o valor da acidez por meio da titulação, né, com hidróxido de sódio 0,1 normal. Então, nós vamos fazer, né, essa titulação com hidróxido de sódio e, normalmente, o que é feito? Adiciona-se, né, em torno de 2 a 3 gotas de solução de fenolftaleína, que é o indicador, né? E aí adiciona-se, então, ao homogenato, né, que já foi pesado previamente, as 10 gramas de polpa, que foi diluída para 100 ml de água. Adiciona-se, então, de 2 a 3 gotas nessa mistura, né? E essa mistura, então, é transferida para um Erlenmeyer, que vai ser, então, titulado com solução de hidróxido de sódio 0,1 normal.
Porém, hoje nós estamos trabalhando com uma polpa de goiaba, né? Essa polpa de goiaba, ela é colorida, né? Se nós formos checar, verificar, avaliar a acidez, né? Em percentual de ácido orgânico, adicionando de 2 a 3 gotas de fenolftaleína, nós não conseguimos visualizar de forma eficiente a viragem, né, para a coloração rosa. Então, o que nós temos que fazer, né? O manual do Instituto Adolfo Lutz traz a determinação de acidez titulável por volumetria potenciométrica. Então, nós vamos, né, transferir esse homogenato, essa mistura, né, para um Erlenmeyer, e aí nós vamos realizar a titulação, né, com hidróxido de sódio, porém, nós vamos realizar com o eletrodo, né, do pH-metro inserido no nosso Erlenmeyer. E aí nós vamos acompanhar a variação do pH. Nós vamos titulando, né, com o hidróxido de sódio, e assim que o eletrodo, né, mostrar para nós pH de 8,2 a 8,4, nós vamos paralisar a titulação. Por quê? Porque esse pH que varia de 8,2 a 8,4 é o pH que mostra para nós o ponto de viragem da fenolftaleína. Então, seria aquele momento que, se caso, né, a gente tivesse adicionado a fenolftaleína como indicador, naquele momento a coloração iria modificar, né, iria mudar. Então, por volumetria potenciométrica, nós fazemos com o eletrodo, né, do pH-metro inserido aqui no Erlenmeyer, vamos titulando com hidróxido de sódio, e quando o pH-metro mostrar para nós 8,2, 8,3, né, nessa faixa, nós paralisamos a titulação, né? E aí anotamos o valor de NaOH, de hidróxido de sódio, que foi gasto para então jogarmos na fórmula do Instituto Adolfo Lutz. E então verificar, né, avaliar o teor aí de acidez presente nessa polpa de goiaba. Então, pessoal, nesse momento, nós estamos realizando aqui, né, a titulação por volumetria potenciométrica, né, da polpa de goiaba, onde eu tenho aqui, né, no interior do Erlenmeyer, a mistura de polpa e água, né, os 10 gramas diluídos para 100 ml, como eu comentei previamente, e nós estamos realizando aqui a titulação com o hidróxido de sódio, né. No ponto, então, que nós tivermos no pH-metro, né, quando o pH-metro indicar para nós 8,2, eu paraliso essa titulação. Tudo bem? Então, nesse momento, né, nós temos aqui o valor de 8,3, como eu tinha comentado com vocês, podendo variar de 8,2 a 8,4, né? Nós temos aqui 8,3, que indica para nós o quê? Que nesse momento nós teríamos aquela coloração rósea, que em função da fenolftaleína, né, do indicador. Tendo então, né, avaliado o pH e acidez, né, vimos que está de acordo com a legislação, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Agricultura. Agora, então, nós vamos medir o teor de sólidos solúveis, né, nesse equipamento aqui, que é um refratômetro, né, que mede o teor de açúcar, né, em graus Brix. Muito importante ressaltar que esse refratômetro é um refratômetro de bancada, né, nós temos também refratômetros digitais, que são muito utilizados pela indústria, né. E, neste caso, esse é o refratômetro de bancada, conhecido também como refratômetro de AB, tá? Então, agora a gente vai fazer a medição dos sólidos solúveis presentes nessa polpa. Pessoal, então, nesse momento, né, eu já inseri a polpa de goiaba, né, no interior do equipamento, né, do refratômetro. E agora, nós vamos fazer, então, a leitura do teor de sólidos presente nessa polpa de goiaba. Nós verificamos aqui que essa polpa está com 11 graus Brix, né? O que está ótimo, né? Dentro do que é preconizado pelo Ministério da Agricultura. Então, essa polpa atende, né, a legislação para os parâmetros que nós avaliamos, né? É claro que a legislação envolve também outros parâmetros, mas nesse momento aqui nós estamos checando o pH, a acidez e o teor de sólidos presente na polpa que nós processamos.